Conversa Fiada está no ar e hoje nosso papo é parapsicologia, um assunto intrigante e que eu acho que vai agradar a todos vocês. Hoje eu converso com o padre Juarez Farias. Padre, é um prazer te receber aqui, tá? Eu queria que o senhor dissesse para a gente de onde que o senhor é, que ordem que o senhor pertence, tá? E qual paróquia ou diocese que o senhor está vindo. Eu sou da Diocese de Ilhéus, Bahia, padre há 20 anos e 25 trabalhando com parapsicologia, mas sou um padre liberado para esse trabalho de parapsicologia em todo o Brasil e dou aula também de teologia no Instituto de Teologia de Ilhéus. Tá. Eu queria também que o senhor falasse para a gente, padre, por que o senhor resolveu ser padre? Olha, minha vocação começou em outubro de 83, né? Tem aí 30 anos que iniciou minha vocação. Lembro que era o ano vocacional e os cartazes da campanha missionária Cristo Chama, Multidões Espera. Qual a tua resposta? Ali começou uma incomodação muito grande. E aí um seminarista, junto com o padre, foi me ajudando e aí nasceu a vocação. Eu era envolvido com a vida da igreja, catequese, pastorais e juventude. E foi um começo muito bonito, né? E aí, 10 anos depois, ingressei no seminário. E o senhor foi padre só na Bahia ou em outros locais? Em São Paulo. Eu morei 9 anos em São Paulo, onde estudei. E em São Paulo eu atuei numa paróquia, no Ipiranga. Mas depois aí eu tive que ser liberado para o trabalho. Tá. E como que começou e quando seu interesse para a psicologia? Fins de 1988, através do padre Oscar Quevedo. O padre Quevedo foi o meu grande orientador, que me acompanhou. Toda a minha formação foi com ele. Presenciando os fenômenos no sul da Bahia, eu sempre achava que tinha uma outra explicação. As casas que objetos pegavam fogo, vozes, pancada, barulho, pessoas que caíam em transe, mudavam o rosto, a voz, a fisionomia. E aí, entrando em contato com o padre Quevedo, eu iniciei o estudo da parapsicologia em São Paulo, no Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Então, o meu interesse foi fruto de fenômenos presentes na região. Como é que a igreja vê a parapsicologia, qual a opinião que ela tem e sobre o seu trabalho? A igreja vê a parapsicologia como instrumento de evangelização. O primeiro a expor a parapsicologia no Brasil foi Frei Boaventura Koppenburg, na década de 50. E em 55 o padre Quevedo conheceu o trabalho do Frei Boaventura e deu sequência, ele foi para o Concílio Vaticano II, o padre Quevedo se tornou o grande protagonista da parapsicologia. Então, a igreja vê uma ciência que ajuda a desmistificar, a purificar a fé, a esclarecer questões que envolvem fé e vida. Por exemplo, quando é que o fato é um milagre e quando é um fenômeno parapsicológico? A parapsicologia é que ajuda a compreender isso. Então, existem umas orientações na CNBB que todo padre faça o curso de parapsicologia antes de ser ordenado. E é uma necessidade. O senhor acha que tem muito preconceito com relação ao tema e desinformação? Há muito medo, né? E onde há medo, há mito. Né? E às vezes achar que a parapsicologia vai negar a fé, que a parapsicologia vai distanciar a pessoa do mistério. Não. Quanto mais a pessoa mergulha no mistério humano, mais ela percebe a profundeza do mistério divino. A parapsicologia vai dizer que há muitas pessoas que não têm fé, têm crendices, que não têm religião, têm superstição. E ela vai purificando para que realmente a pessoa tenha uma fé esclarecida. Que formação tem que ter um parapsicólogo? Bem, a primeira exigência é que ele tenha um curso superior. Um curso superior. Agora, a parapsicologia ela é o conjunto de todas as ciências humanas, ciências médicas. Eu digo que hoje é impossível estudar parapsicologia sem ter um conhecimento em neuropsiquiatria, porque a neuropsiquiatria hoje é a grande chave para classificar um comportamento normal, anormal e paranormal. Tem que ter conhecimento em psiquiatria, em neuropsiquiatria. Há muitas pessoas que nos procuram dizendo ser paranormais e muitas vezes são psicóticos, né? Tem delírios, alucinações, uma paranoia, acha que tem poderes extraordinários. Então, sem conhecimento em neuropsiquiatria, a parapsicologia fica incompleta. E como que estão organizados os parapsicólogos no Brasil? O senhor pertence a essa organização? Esse grupo, que é a abordagem científica interdisciplinar de São Paulo, que é o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, agora Instituto Padre Quevedo. Existe a linha esotérica,
seria aquela linha espírita que mistura parapsicologia com espiritismo. Existe uma outra linha da neurolinguística, são aqueles que prometem paranormalidade para todos, o sistema Grisa, tem muita gente indo por esta linha. E então é preciso compreender que a parapsicologia é uma ciência que está em comunhão, em unidade com a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise. Se alguém apresenta uma abordagem contrariando a própria medicina, a própria psicologia, não é parapsicologia, porque ela é o conjunto das ciências que se preocupam em estudar e compreender o ser humano no seu mistério mais profundo. A grande chave da parapsicologia é entender o inconsciente, o psiquismo e as manifestações da paranormalidade. A paranormalidade é a grande força que provoca fenômenos diversos. Sem esse conhecimento claro da paranormalidade, a parapsicologia pode ir para outro campo, do esoterismo, do ocultismo, que não é abordagem científica. Ô padre, eu queria saber sobre seus livros. Eu queria que o senhor comentasse cada um deles. Olha só, Felicidade, nos últimos 25 anos eu fiz pesquisa no Brasil inteiro. Mas depois de 20 anos de pesquisas é que eu comecei a publicar. Então, meu primeiro livro publicado em 2008 foi Parapsicologia, os Mistérios do Inconsciente. Como e por que os fenômenos parapsicológicos acontecem. Então, uma abordagem muito ampla sobre a paranormalidade. Inclusive, em 2010 eu apresentei este livro no Congresso Internacional de Ciências. Uma abordagem muito ampla, definindo com clareza, numa linguagem muito direta, o que é a parapsicologia e como as pessoas entenderem os fenômenos, seja ele telégico, quando objetos pegam fogo, vozes, pancada, barulhos, mensagens que aparecem na parede. Eu presenciei a maioria desse fenômeno. Para mim é muito familiar, mas para quem nunca presenciou um fenômeno parapsicológico é altamente pavoroso. Depois eu publiquei... Ele já está na 9ª edição, padre? 9ª edição, vai sair a 10ª agora, que aí eu vou estar fechando, porque eu sempre acrescento coisas novas de uma edição para outra. Então na 10ª agora eu vou estar fechando e ele vai sair pela Paulinas, que aí vou fechar com a editora Paulinas. Desses casos levantados aqui, padre, o que o senhor acha, assim, que o senhor poderia citar que foi bem impressionante? Que foi, olha, no início do meu trabalho, uma menina que queimou tudo dentro de casa, eu levei para o seminário, porque não tinha como mais ficar na casa dela, e chegou no seminário, pegou fogo no refeitório, queimando 2 toalhas de mesa, na frente do bispo, dos seminaristas. Foi assim um fenômeno que chamou muita atenção na época. Para onde ela ia, pegava fogo em tudo. A menina tinha 13 anos, era alta, ela ficou magrinha, porque todas as gorduras do corpo foi eliminada para provocar um incêndio. Os objetos que pegavam fogo, você sentia aquele fedor de gordura, de carne queimada, que é a telergia que sai do corpo. Então, praticamente foi o fenômeno mais exagerado que eu já acompanhei nesse sentido. Nós vamos para um pequeno comercial e voltamos já já. Não saia daí, nosso papo está apenas começando. Conversa Fiada está de volta e hoje eu estou aqui com o padre Juarez Farias, que além de padre é parapsicólogo. Ele veio a Montes Claros para fazer uma palestra na Igreja Santa Rita e nós aproveitamos então para ter essa conversa com ele. Padre, nós estamos falando do seu livro, dos seus livros, né? Já falamos do primeiro, Parapsicologia, os Mistérios do Inconsciente. Eu queria que o senhor continuasse, então, mostrando para a gente todos esses livros. Olha, logo no início da década de 1990, nas palestras, as pessoas sempre me procuravam para falar de um familiar que tinha uma doença misteriosa, que já tinha ido para vários médicos, e foi aí que eu me deparei com o fenômeno da depressão. E aí lancei o livro, Os 15 Tipos de Depressão. Quem nunca teve, tem ou terá depressão. Abordo depressão de causas orgânicas, traumáticas, afetivas, os episódios, os tratamentos, as esferas que a depressão atinge, dicas e como lidar com a depressão, não só orientação para quem está depressivo, mas como o familiar deve lidar com o depressivo. E por fim, depressão e o sentido da vida, como buscar um novo sentido para a vida a partir do episódio depressivo. Então, não, padre, só isso aqui daria para a gente fazer uma outra entrevista. Nossa, e eu gostaria de uma outra vez, se eu viesse, que a gente pudesse abordar esse tema. Esse livro rodou o Brasil já. Ele é muito atual. É muito atual e dicas bem práticas. Eu conversei recentemente com um psiquiatra e ele disse isso mesmo que o senhor está dizendo. Quem não sofreu poderá estar sofrendo. E a previsão é 2020 ela se tornar uma epidemia, segundo a Organização Mundial de Saúde, os episódios depressivos. Tá ok, vamos pro próximo. Depois eu comecei a perceber que nem tudo era depressão.
E aí vem a questão do enigma da loucura, os 8 tipos de esquizofrenia, os 7 tipos de psicose. Então, o enigma da loucura, que é meu terceiro livro, eu desvendo a loucura, psicose, sociopatia, loucura da mídia, loucura do sistema, loucura coletiva, loucura e comportamentos estranhos. Tem pessoas que têm uns comportamentos bizarros e às vezes nem o psiquiatra sabe como orientar, não aceita tomar medicação. Então, a loucura é um tema amplo, e depois da reforma psiquiátrica, os loucos foram liberados para as ruas, né, para as igrejas, e aí a gente precisa ter cuidado, porque muitas pessoas com distúrbios mentais se apresentam como especiais, com poderes, com visões. Então, é um tema muito amplo, o enigma da loucura. E atual, né, padre? É até para a gente conviver, né, já que mudou muito, né, e as pessoas estão fora dos manicômios, né? É isso. E hoje então, em dia há uma necessidade de que o CAPS, junto com a família e o doente mental, tenha realmente uma parceria. Há uma nova forma de tratar os distúrbios mentais. É verdade que nós tivemos um avanço extraordinário nos últimos 30 anos dos antipsicóticos, e o doente mental hoje ele pode ser medicado, ele pode ter uma vida, um convívio social bem melhor com uma medicação adequada. Então, o livro visa também orientar o familiar a lidar com o doente mental, porque a esquizofrenia é uma doença que veio para ficar, não é um episódio como a depressão. Então, se você tem um doente mental na família, tem que saber lidar com ele e não fazer exigências que não está de acordo com a sua capacidade. Tá, ok. O próximo... Bem, depois eu percebi que a chave, depressão, pânico, ansiedade, burnout, TAG, insônia, tudo isso são comorbidades, são sintomas de uma personalidade que se desajustou. E aí veio o meu 4º livro, Autoconhecimento da Personalidade. Eu proponho que toda pessoa conheça e ajuste a sua personalidade. O jovem que se envolve com a droga, adicção, com as substâncias ilícitas, ele tem um perfil borderline, autolesivo. Então é preciso ajustar a personalidade borderline com estabilizador de humor. E não simplesmente achar que a abstinência será o caminho de tratamento. Ele pode ficar na abstinência e depois retorna para o uso de substâncias ilícitas por causa dessa personalidade emocionalmente instável, a mudança de humor, a oscilação, nunca sabe o que quer, tudo que começa não termina. Então eu vou abordando cada perfil de personalidade, são 12 perfis, e mostrando como ajustar a personalidade. Então é um livro de autoconhecimento que mostra quem é o ser humano e porque ele tem determinados comportamentos. E aí, fechando a minha reflexão, meu projeto, hipnose e regressão. Como ajustar os registros inconscientes da personalidade. A hipnose é um instrumento de libertação de traumas. Através da regressão de idade, identificamos o registro que leva a pessoa ao sofrimento e faz outros sofrerem. Há muitas pessoas que tiveram traumas na vida intrauterina, na primeira infância, e esses traumas vão interferindo durante toda a vida, até os posicionamentos que nós temos na vida. E esses traumas, eles agem como um condicionamento, há pessoas que ficam condicionadas àquele sofrimento. Na regressão, nós removemos esse registro através da ressignificação. Houve um momento em que a pessoa foi feliz, que deu certo, que ela tomou atitude acertada na vida. Então, o objetivo seria pegar esse registro positivo da vida da pessoa e colocar sobre aquele negativo, para que a vida tenha um novo significado. Aquilo que Viktor Frankl, na logoterapia, vai chamar de autotranscendência. Todos nós precisamos da autotranscendência, encontrar um sentido existencial para a nossa vida, conhecer o amor humanístico que nos liberta, que nos faz livre. Aí sim a vida ganha um novo rumo. Enquanto o ser humano não sai dessa neurose, ele fica querendo ser amado, querendo ser amadão. Quando ele autotranscende, ele encontra um novo significado para a vida. Ok. Os livros do senhor podem ser encontrados onde, padre? Hoje na palestra, nós temos, está disponível, Paróquia Santa Rita, mas depois na Catedral e algumas paróquias de Montes Claros, o público pode obter maiores informações. Quem quiser contato com o senhor tem algum e-mail, algum contato, porque às vezes as pessoas tem alguma queixa ou querem consultar alguma coisa, o senhor faz esse tipo de atendimento? Sim, tem muitas pessoas que entram em contato. O Facebook hoje é um dos meios. O senhor está no Face? No Face, Padre Juarez Farias, pode procurar. No Google também, Padre Juarez Farias, porque tem o Juarez de Castro, mas Juarez Farias já me acha lá. E tem o e-mail padrefarias@yahoo.com.br. Então é fácil encontrar também. Hoje tem a palestra e depois eu devo atender alguns casos de autoconhecimento da personalidade e regressão de idade, mas isso serão
agendados na própria palestra. Ok. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual a diferença entre paranormalidade, telepatia, clarividência e premonição. Todos esses fenômenos estão dentro da paranormalidade, sendo que a paranormalidade ela se manifesta através das faculdades psigâmicas, quando a longa distância a pessoa tem uma telepatia, uma clarividência, vê o que está acontecendo, um sonho premonitório, uma sugestão telepática. Aqui seria a primeira manifestação da paranormalidade a longa distância, telepatia e clarividência, coisas do passado, do presente ou do futuro. Depois tem as faculdades hiperestésicas, quando você capta o que o outro está pensando, sentindo ou recordando. Muitos videntes profissionais utilizam dessa faculdade. Depois temos o talento do inconsciente, as inspirações, as invenções, as intuições que vêm de dentro, os músicos, os poetas, os escritores. No segundo bloco temos a telegia, quando a pessoa libera energia comandada pelo inconsciente, no raio de 50 metros objetos pegam fogo, vozes, pancada, barulho, mensagem na parede, luminosidade, os conhecidos fenômenos de casa mal assombrada. Depois temos os fenômenos ectoplasmáticos. A energia sai do corpo e você pode ver um fantasma, a pessoa fora do corpo, que é a bilocação, uma mão que aparece escrevendo na parede, aí seria a pessoa tira uma foto e aparece lá alguém que já faleceu na foto, então uma projeção do ectoplasma. E por fim, o poder do psiquismo sobre o organismo, os estigmas, a insensibilidade, o transe em que a pessoa assume uma outra personalidade, pode até levitar e ficar flutuando pelos ares. Eu já atendi a mais de 500 casos de transe, tem uns que são pavorosos, mas o segredo é tirar a pessoa da crise e trazer para a personalidade normal. Ok. Não saia daí, gente. Nós voltamos já já. Vamos para apenas um comercial. Conversa Fiada está de volta. Nosso papo hoje muito interessante sobre parapsicologia. Eu estou aqui com o padre Juarez Farias, que nos visita para uma palestra em Montes Claros. Eu tenho certeza que deverá voltar aqui muitas vezes, porque o assunto realmente é palpitante. Padre, eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha, como que o senhor vê os milagres que dizem acontecer. O milagre acontece no ambiente religioso divino. Uma pessoa desenganada pelos médicos, com um câncer, uma ferida exposta, se banha na piscina de Lourdes e milagrosamente é curada, de forma definitiva. Então, o milagre é um sinal que está de acordo com a revelação cristã. Então, os milagres sempre existiram. Jesus realizou milagres e na história do cristianismo temos inúmeros milagres. Milagre de Lanciano, a horta se transforma em carne e o vinho em sangue. Então, a igreja, por exemplo, para um santo ser canonizado, é preciso que haja a confirmação de um milagre. Então, a igreja tem uma equipe, tem um cardeal que é responsável, e junto com diversos peritos, analisa para ver realmente se foi um milagre ou se foi um fenômeno natural. Só que nós vivemos numa época que aparece por aí uma série de fenômenos autossugestivos e as pessoas emocionalmente pensam que estão recebendo milagres, estão sendo curadas. Não. Por autossugestão, a sintomatologia desaparece, mas a doença fica sem alarme. Então, precisamos separar milagre, que é divino, né, daquilo que é cura por impressão, que é muito presente hoje no neopentecostalismo. Padre, Jesus Cristo era parapsicólogo? Não, Jesus Cristo era o humano e o divino, a síntese perfeita, uma personalidade íntegra. E essa personalidade de Jesus era íntegra porque ele era livre, ele não estava preso a nenhum sistema político, religioso, ideológico. Então ele se entregou na vontade do Pai. E em Jesus nós encontramos a plenitude da autotranscendência. Então, humanamente perfeito, e isso é que está a grande divinização dele. É o homem perfeito, que viveu de acordo com a vontade do Pai. Ô padre, muitas manifestações na Bíblia, elas podem ser consideradas paranormais? Alguns fatos, sim. Como, por exemplo, o mar se abrir? Não, aí já é uma linguagem teológica, sim, né? Mas existem alguns fenômenos curiosos. Saul foi consultar uma vidente, a vidente caiu em transe, assumiu a personalidade de Samuel. Lá está uma prosopopeia. Nabucodonosor, uma mão aparece escrevendo na parede, Nabucodonosor ficou apavorado. Há muitos fatos mesmo de fenômenos, mas existem outros relatos que são estilo literário, ligado a que a finalidade não é falar de um fato, mas de um conteúdo teológico. Então, existem alguns fenômenos de fato na Bíblia,
mas o mais importante seria entender o sentido teológico de alguns relatos. Tá. E o que o senhor acha também das curas espirituais feitas por curandeiro, feiticeiros? Elas existem? Olha, eu já acompanhei todos os relatos das curas do Dr. Flitches e todas elas são fraudulentas. Autossugestão, cura por impressão. Eu estive pessoalmente com o Rubem de Farias, quando no final da década de 1990 ele, na mídia nacional, dizia estar incorporando o João de Abadiânia, lá em Goiânia, que é um charlatão de 5ª categoria, e muitas pessoas se enganam pensando que ele tem poderes de cura e tudo não passa de fraude. E recentemente eu tive um embate muito forte com o Aran Silva, que é de Uberaba, e está lá em Aracaju dizendo que incorpora o Dr. Flitches e faz cirurgias. Eu deixo claro que as pessoas são sempre enganadas e nunca curadas. E o que o senhor me falaria sobre as pessoas que dizem ser possuídas por espíritos? No geral, são pessoas que têm distúrbios psicóticos, esquizofrenia, precisam de tratamento psiquiátrico. Outras têm, às vezes, um distúrbio neurológico, como a paralisia do sono. A pessoa acorda, quer mexer, não consegue, quer falar, não consegue, e ela acha que é um espírito que está pegando ela. Então, o primeiro passo é passar por um diagnóstico médico, clínico. E em alguns casos, a pessoa cai em transe devido a um condicionamento, uma crença. Recentemente, em Aracaju, os padres me mandaram um caso de uma senhora que frequentou muito tempo a Umbanda, e aí no meio da igreja ela caía, se entortava toda, então era um condicionamento psíquico. Disseram que ela recebia um espírito que causava aqueles efeitos. Então, através da autossugestão consciente, eu tirei ela daquele estado e orientei e as crises desapareceram. Tá. Eu queria que o senhor falou do trabalho de João, de Abadiânia, eu queria que o senhor comentasse Chico Xavier e Divaldo. Eu estive com Chico Xavier pessoalmente em fevereiro de 96. Foi um dos maiores sensitivos, né? Minas é um estado altamente fenomenológico. Chico Xavier tinha capacidade peristésica quando adivinhava o que as pessoas estavam pensando, alguns momentos de telepatia e a psicografia, que é o automatismo inconsciente. Então ele captava informações de um familiar seu que já tinha falecido e passava para o papel. Fenômeno que a parapsicologia explica. O eu foi atribuir ao além aquilo que é do aquém, que é do inconsciente, que é da paranormalidade. E Divaldo Franco é um teórico do espiritismo, é alguém que estudou o espiritismo a fundo, conhece a doutrina espírita, ele é um palestrante espírita. É isto que ele é. Tá. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais os teóricos da parapsicologia que o senhor conhece no Brasil e no mundo. Olha, no mundo o mais famoso foi Joseph Haydn, americano, doutor em biologia, que deixou tudo para se dedicar à parapsicologia e se tornou o grande expoente da parapsicologia nos Estados Unidos. Na Europa nós temos um grande número que se dedicou também. Na Rússia, Vassiliev, que também desenvolveu um bom trabalho, uma outra linha de parapsicologia. E aqui no Brasil, o padre Oscar Quevedo. Ele sistematizou a parapsicologia. Toda obra parapsicológica que existe no Brasil foi publicada pelo padre Quevedo. Depois tem o padre José Someti, que se dedicou também, o Bruno Fantoni, um leigo. Mas o padre Quevedo é o grande coordenador dessa abordagem científica da parapsicologia. E eu estou começando como o primeiro brasileiro a se dedicar exclusivamente à parapsicologia, porque o padre Quevedo é espanhol, José Someti é italiano, o Bruno Fantoni é argentino, e eu sou o primeiro brasileiro a expor essa temática de forma mais aprofundada. Para finalizar nosso bloco, padre, eu queria que o senhor falasse para a gente qual a contribuição que a parapsicologia tem para a vida das pessoas. Inúmera. A parapsicologia é uma ciência que conduz o ser humano a um conhecimento de si profundo. Ela liberta a pessoa para uma vida livre, para viver em plenitude, para buscar a felicidade, a autorrealização, livre de crendice, de medo, de superstição. E é uma ciência que tem uma relação com as ciências sociais muito ampla. Ela coloca sobre terra muitos mitos, mostrando que o ser humano é o protagonista da sua própria história. Que ele não tem que temer a maldição, a coisas feitas, não. Mas ser livre para viver em plenitude e levar uma vida normal, equilibrada, sem burnout, sem estresse. Então, é uma ciência profundamente libertadora. Eu queria agradecer ao senhor por ter aceitado nosso convite para participar dessa conversa. Agradeço também. Conversa Fiada fica por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.